Tem motociata do Bolsonaro hoje em São Paulo. É uma piada. Sabe o que é uma piada, Paulo? Eles são fora da casinha mesmo, os bolsonaristas. Eles ficam bravos comigo. Eu fico feliz quando vocês ficam bravos comigo, porque o bolsonarista ele tem problema mental, tanto quanto o lulista, né? Porque o cara que diz que o Lula é inocente, que não roubou nada, tal, também tem problema mental. E eu estou vendo como a coisa está complicada, porque o Brasil está se tornando um país de débeis mentais. Eu ouvi uns números assim, umas coisas absurdas, dito por bolsonaristas, que 5 milhões de motos vão participar da motociata. 5 milhões de motos. Eu vi gente séria, bolsonaristas sérios falando isso. Então vou explicar uma coisa para vocês. Existem no Brasil todo, 23 milhões de motos registradas. Vamos fazer as contas. 23 milhões de motos registradas no Brasil inteiro. Vamos contar que, seguindo a regra da OAB, do CREA, tal, que metade está em São Paulo, né? Metade dos advogados está em São Paulo, metade dos engenheiros está em São Paulo, metade do eleitorado quase está em São Paulo, metade das motos do Brasil está em São Paulo. Ótimo. Temos aí 11 milhões e meio de motos no estado de São Paulo. Significa, valendo a conta dos bolsonaristas, que 40% de todas as motos do estado de São Paulo estarão nessa motociata. Assim, provavelmente, se você pedir uma pizza ou se você pedir um delivery no dia, não vai chegar, porque o motoboy provavelmente vai estar na motociata do Bolsonaro. Lógico, por quê? Você não vai acreditar que das 11 milhões e meio de motos que estão em São Paulo, das motos registradas, que 5 milhões são motos acima de 500 cilindradas, né? Porque o que a gente vê nas motociatas do Bolsonaro, normalmente, não tem motoboy, né? Pilotando. É cara com Harley Davidson, Triumph, BMW, Kawasaki, são essas as motos que estão lá. Essas motos, segundo os levantamentos do Detran, ou seja, acima de 500 cilindradas, significam menos de 15% do total de motos registradas no Brasil. Mas como tem umas motos menores ali, vamos contar que seja isso mesmo, vai ter motoboy lá. Você acredita mesmo que metade das motos do estado de São Paulo vão estar na motociata com o Bolsonaro? Então, pelo amor de Deus, né? Vocês são doentes. Então, são números que não se sustentam. Agora, da onde vem a informação é que eu queria entender. Vai ver que é da Jovem Pan, porque a Jovem Pan provavelmente vai noticiar que tinha 5 milhões de motos na motociata do Bolsonaro. Eu não me espanto que uma emissora de rádio e de TV de débeis mentais tenha esse tipo de propositura. E vou colocar mais uma coisa para você. É impressionante, Paulo, e eu fico espantado com isso, como eles estão comprando órgãos de imprensa que um dia já foram sérios. Porque quando a gente fala, por exemplo, eu vejo a TV Jovem Pan, eu fico espantado como é que pode chegar uma emissora. Nos Estados Unidos, emissoras podem ter opções políticas. Na época do Trump, isso ficou mais evidente. Então, haviam emissoras que eram pró-Trump e emissoras que eram oposição. Isso era claro, lá existe a liberdade para isso e eu acho que tem que ser assim, é hipocrisia. Se a Jovem Pan quer ser bolsonarista, o que ela tem que fazer é simples, ela tem que se assumir como bolsonarista e brigar para que a legislação brasileira se adeque a isso. O que ela não pode é fingir que faz jornalismo imparcial. Isso não existe. A CNN cometeu esse equívoco no início e a gente denunciou aqui até o porquê, comentou aqui porquê. Quando a CNN chegou no Brasil, ninguém sabia que o cara que estava por trás da CNN era o Tavolaro. Para quem não sabe, genro do Edir Macedo. E o cara que escreveu, inclusive, a biografia oficial do Edir Macedo, que foi, inclusive, o responsável por acabar com o programa Opinião. O pai do nosso Opinião, quem acabou com ele foi o Tavolaro, que era o diretor de jornalismo da Record, que ele dizia que política não é notícia. Ele mudou de ideia, né? Quando a política como notícia começou a botar dinheiro no bolso dele. O Tavolaro pegou o dinheiro do Edir Macedo para se tornar sócio da CNN. Quando a CNN americana descobriu que esta tinha sido a jogada, chutou o Tavolaro de lá.
É incrível como a CNN melhorou da noite para o dia. Eu não sei se o Paulo já fez essa observação, mas o nível da CNN subiu em questão de uma semana, logo depois. Então você vê que existem pessoas tóxicas no jornalismo, né? E a CNN nasce, você nota que ela nasce à direita, por quê? Porque o Tavolaro vinha com aquela coisa toda impregnado da Record, que é totalmente Bolsonaro, porque as verbas de publicidade foram canalizadas para as emissoras que eram aliadas, como foi o caso da Record. Então havia uma direção. Agora, no caso da Jovem Pan, que a gente está falando aqui, a coisa é escandalosa. A TV Jovem Pan, ela já nasce bolsonarista, mas num ponto tal de destruir biografias. Jornalistas que eu sabia que eram jornalistas que apoiavam o Bolsonaro, mas não que chegavam a ponto de ficar iguais esses retardados que negam a realidade. Eu acho que o maior exemplo da minha decepção, e que eu sei que não é só minha, é o Augusto Nunes. Você hoje não consegue falar com ele. Aí as pessoas vão falar, e o Franklin Martins no tempo do Lula. Mas todo mundo que conhecia o Franklin Martins sabia disso. Agora, o Augusto Nunes, um cara que já apresentou aqui na TV Cultura o Roda Viva, um cara que era sério. Bandear por um lado só, não dá para acreditar. Eu sei que o mercado de trabalho para os jornalistas está ruim, mas a gente tem uma coisa, o limite, Paulo, na minha opinião, é a dignidade. O limite para a necessidade é a dignidade. E infelizmente tem gente perdendo. Então vamos aguardar a motociata e depois a gente compara a cobertura da motociata feita por órgãos sérios e a cobertura da motociata feita pela TV Jovem Pan, que agora tudo que o governo, quando os filhinhos do Bolsonaro querem colocar alguma notícia para tentar fazer uma fake news virar verdade, eles pegam imagens da Jovem Pan, podem reparar.